A Advocacia Geral da União, infelizmente, está sendo utilizada pelo governo Lula e pelo seu chefe. Vamos lembrar quem é o chefe da Advocacia Geral da União? O Jorge Messias, o sujeito que foi entregar o termo de posse para o Lula assumir a Casa Civil e fugir das investigações da Operação Lava Jato. Esse sujeito hoje é o chefe da Advocacia Geral da União. O governo Lula e sua base no Congresso Nacional estão sempre falando sobre democracia, dizendo que lutam para protegê-la dos ataques dos opositores. Mas a verdade é que nos últimos anos a democracia nunca esteve tão ameaçada como está agora. Lula fala em democracia, mas suas ações mostram que ele é um dos principais inimigos da democracia brasileira. Basta ver o decreto que ele emitiu, dando poderes à AGU para perseguir aqueles que criticam as ações do seu governo. Você precisa conferir o embate na Comissão de Constituição e Justiça sobre essa aberração, que efetivamente cria um verdadeiro Ministério da Verdade. A AGU é uma conquista democrática. E qualquer decisão que a gente tome aqui de sustar a Procuradoria de Defesa da Democracia é também, obviamente, um ataque à AGU. Senhor presidente e membros dessa comissão, o debate hoje não é fake news versus não fake news. Não é esse o debate. O que nós devemos debater hoje é a separação dos poderes. O que hoje está em discussão é um PDL que susta um decreto do Poder Executivo. E é essa discussão que vai ser votada aqui. A discussão não é se o decreto é bonito ou feio, se eu gosto dele ou não, se eu acho ele correto ou não. Nada disso. O mérito aqui pouco importa. A discussão deve ser: é possível o Poder Legislativo sustar, suspender um ato do Poder Executivo? Essa é a discussão que nos cabe. Este decreto está tão somente organizando as atribuições da Advocacia Geral da União. Isso é uma delegação do Poder Legislativo? Não. Isso é uma atribuição própria do Poder Executivo? Sim. Foi regulamentado o seu funcionamento por um decreto e o Poder Legislativo, a partir dele, está incomodado com isso. Aí, só se tivessem vencido as eleições. Perdendo as eleições, não pode tratar da organização do Poder Executivo. Organiza o Poder Executivo quem vence as eleições. Olha como isso é bonito. Representar a União, judicial e extrajudicialmente, em demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Representar a União, judicial e extrajudicialmente é processos. Mas é resposta contra o enfrentamento à desinformação. Sim, alguém chegar amanhã e começar a falar o seguinte: olha, Bolsa Família vai deixar de existir a partir de 1º de agosto. Isso não existe. Se algum jornalista falar isso, se algum influencer falar isso, a União tem que representar contra esse influencer ou contra esse jornalista. E representa através de quem? Através da AGU. Agora, é competência dela representar judicial e extrajudicialmente a União e as autoridades, os ministros de Estado, até mesmo os deputados. A FAB, que é um órgão da União, representou a União, reclamando contra a fala do Pablo Marçal, alguma coisa que a FAB se sentiu atingida, e sim, judicializou ao Pablo Marçal, pedindo direito de resposta para esclarecimento. Ah, mas estão perseguindo deputados que são contra. Nenhum deputado federal foi, até hoje, processado por esse órgão da AGU. Nenhum. 2 ou 3 deputados foram notificados, e cito aqui um deles, Nicolas, e não sei quem são os outros 2. O Nicolas postou alguma coisa que ofendeu algum ministro, e esse ministro quis representar contra o deputado Nicolas, e aí acionou a AGU, que tem o dever institucional de fazer isso. O que a AGU fez? Estamos aqui fazendo um procedimento baseado em fake news, baseado em notícias de jornais. Ah, porque saiu no jornal que a AGU criou um grupo que agora vai monitorar. Não tem nada de monitoramento dentro da AGU. Mas eu gostaria de, tecnicamente, com todo respeito ao deputado Lafayette, contestar a argumentação dita por ele. Diz o deputado Lafayette de que esse decreto, essa portaria, nada mais dá o que a AGU já tem responsabilidade de fazer. Ora, fosse isso verdade, não precisaria do decreto e da portaria. Mas como isso não é uma verdade, eu vou ler aqui o artigo 47, deputada Júlia, onde diz quais serão as novas competências da Procuradoria Nacional de União de Defesa da Democracia. E diz o o inciso 2º, representar a União judicial e extrajudicialmente em demandas, agora, prestem atenção, e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. E aqui, Lafayette, está literalmente o artigo e o inciso em que nós contestamos, e aqui também guarda a nossa dissonância de opinião. E qual é o problema de ter um órgão
que combate a desinformação sobre políticas públicas. O problema é que desinformação é genérico, é subjetivo. Ninguém é onisciente o suficiente para saber o que é verdade e o que é mentira. Muito menos o que é um elogio, o que é uma crítica, uma opinião. É impossível você colocar um órgão, uma pessoa que saiba interpretar esse número gigantesco de contextos da população brasileira inteira. E aí eu vou para um segundo ponto não debatido, Bia, é que o Estado, o governo precisa fazer o que é prioritário. Será que tentar identificar, ter um órgão que vai custar pelo menos 350 mil reais, que é o valor que está sendo por mês, que é o que está sendo divulgado, será que não seria melhor investir em localizar os 100 mil acusados, os 100 mil condenados que têm prisão com mandado em aberto? Será que nós não teríamos como prioridade investigar e condenar mais homicidas, porque hoje esse índice é em torno de 35%? Será que os recursos, tanto humanos como de dinheiro, serão deslocados para se ter um órgão de combate à desinformação que, conforme essa portaria, esse decreto pretende fazer? Quem seriam essas pessoas? E qual seria o tamanho dela para se fazer isso? Porque vocês imaginem, se o objetivo é isso, controlar a comunicação via rede social, e praticamente todo brasileiro, adolescente em diante, tem uma comunicação via internet, qual seria o tamanho dessa estrutura? E qual seria o tamanho dessa informação que se considera verdadeira de forma top-down? Eu tenho enorme respeito pelo deputado Lafayette, mas minha posição é absolutamente inversa da que expôs o deputado há pouco, com relação a essa Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, entre aspas. Para mim, isso é um assinte. Para mim, isso é um absurdo. Qualquer presidente da República, numa democracia ocidental, que editasse um decreto presidencial ou um decreto de governo, instituindo um órgão que é, na prática, a Advocacia Pública da União, para opinar, para definir o que é verdade ou mentira, esse presidente da República não ficaria no cargo, esse primeiro-ministro cairia, porque na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, jamais se admitiria que acontecesse algo semelhante ao que está acontecendo no Brasil. Eu quero revelar aqui, mais uma vez, meu apreço, meu respeito à Advocacia Geral da União como instituição. Tenho amigos dentro dessa instituição, que para mim é uma instituição de Estado, mas, infelizmente, eu devo dizer que a AGU está sendo utilizada indevidamente pelo governo do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não é correto, presidente, não é correto, deputados e deputadas, que um órgão como a AGU seja transformado num auxiliar dos interesses políticos do governo, que possa ameaçar deputados. Recentemente, o próprio chefe da AGU se pronunciou publicamente dizendo que o Congresso Nacional aprova leis que ameaçam a humanidade. Isso, para mim, é fake news. E é um tremendo desrespeito para com o parlamento brasileiro. Vários parlamentares, como disse o deputado Lafayette, têm sido interpelados, ou pelo menos ameaçados de interpelação por parte da AGU, por meio dessa Procuradoria Nacional em Defesa da, entre aspas, democracia,
o que para mim é uma aberração. Primeiro ponto que eu quero colocar em relação à Procuradoria, que já foi levantado aqui pelo deputado Mendonça, mas eu quero me aprofundar nisso, é que ela foi utilizada, né, pela FAB para processar o Pablo Marçal em relação a uma crítica que ele fez em relação ao governo e às Forças Armadas. E a Advocacia Geral da União argumentou que os vídeos divulgados por ele comprometem a visão pública sobre o esforço nacional em relação à crise no Rio Grande do Sul. Não é papel da Advocacia Geral da União ser polícia de debate público e determinar quem influencia ou quem não influencia o debate. Ainda mais sob o falso argumento de que se estaria se espalhando uma notícia falsa. Porque a suposta notícia falsa que foi processada pela Procuradoria é de que um único empresário teria disponibilizado mais aeronaves do que a FAB para as ações de resgate e suporte à população do Rio Grande do Sul. O que é verdade. A FAB disponibilizou 4 aeronaves. Eu, e aqui nem falando como deputado federal, mas como coordenador do Movimento Brasil Livre, nós do Movimento Brasil Livre, que somos muito mais pobrinhos do que os empresários que disponibilizaram suas aeronaves para ajudar o Rio Grande do Sul, mandamos 2 aeronaves, só a gente. Você imagina os outros grandes empresários, o que não fizeram e que esforços envidaram para poder ajudar o Rio Grande do Sul. Ou seja, um dos argumentos que tem sido muito repetido aqui é, a Procuradoria não foi utilizada contra parlamentares. É ainda pior se utilizar contra cidadãos comuns, que não têm os meios para se defender, muitas vezes, seja em relação a pagar o advogado, seja em relação a meios midiáticos de se defender, um assédio judicial promovido institucionalmente por parte do governo, por parte da chefia da Advocacia Geral da União. E por falar em chefia da Advocacia Geral da União, o advogado-geral da União também processou os jornalistas que divulgaram os documentos do Twitter, dizendo que eles seriam responsáveis, né, em razão do vazamento ilegal. Bom, se o governo decidir processar todo jornalista que divulga os documentos a que tem acesso, desrespeitando uma garantia constitucional que nós temos em relação ao sigilo da fonte, à liberdade de expressão, vamos ter que prender, aliás, todos os jornalistas que estão nesse plenário aqui, muitos deles que deram furos relacionados à Operação Lava Jato. Vamos ter que prender os setoristas de Câmara, que às vezes noticiam relatórios, muitas vezes do Conselho de Ética, por exemplo, ou da Comissão de Fiscalização, que são sigilosos e publicam isso nos seus jornais, nas suas revistas. Ou seja, a Advocacia Geral da União, infelizmente, está sendo utilizada pelo governo Lula e pelo seu chefe. Vamos lembrar quem é o chefe da Advocacia Geral da União? O Jorge Messias, o sujeito que foi entregar o termo de posse para o Lula assumir a Casa Civil e fugir das investigações da Operação Lava Jato. Esse sujeito hoje é o chefe da Advocacia Geral da União. E que, como eu coloquei, argumenta ainda nesse processo contra os jornalistas que o processo é para prevenir os investigados de influenciar o debate público no futuro. Então a gente está falando aqui não só de polícia do pensamento, como nós fizemos a referência ao Ministério da Verdade de 1984 de George Orwell, da distopia totalitária retratada por ele, mas também do Minority Report, de querer falar que no futuro esses jornalistas vão cometer crimes que vão influenciar o debate público a fazer a opinião pública ser contrária do governo. Então são amplos os exemplos e os casos de assédios e de ataques por parte do chefe da Advocacia Geral da União, inclusive e sempre provocados por alguma autoridade, seja pelo próprio chefe da Advocacia Geral da União, seja pela FAB querendo desfazer parte da imagem negativa que ficou em relação ao trabalho das Forças Armadas de uma maneira geral, nos esforços para ajudar o Rio Grande do Sul em comparação com o que foi feito por voluntários, por empresários e por aí vai, seja muitas vezes por provocação do ministro Silvio Almeida também, que usa e abusa da Advocacia Geral da União para perseguir seus adversários políticos, seja com ataques diretos midiáticos do próprio chefe da AGU, como já foi colocado aqui pelo deputado Mendonça, que já chegou a afirmar que nós aqui no Congresso Nacional aprovamos leis que ameaçam a humanidade, deputado Mendonça.
Eu fico pensando, qual foi a lei que nós aprovamos aqui que vai acabar com o planeta Terra? Que vai extinguir a raça humana da face da Terra? E isso é o ministro da AGU falando para fora ainda, para estrangeiros, atacando esse parlamento, a imagem desse parlamento para fora. Eu pensei que quem fosse do governo deveria vender a imagem do país para receber investimento, para estabelecer relações diplomáticas, e não falar que o seu Congresso Nacional tem aprovado leis que vão acabar com a humanidade. Essa expressão do ministro da Advocacia Geral da União. A definição, inclusive, utilizada na Procuradoria em relação à desinformação é uma definição que não tem previsão legal. Daí, inclusive, respondendo e rebatendo o ponto sobre legalidade apontado pelo deputado Rubens. O que nós temos hoje no Código Penal em relação à calúnia, o que nós temos no Código Penal jamais é o mero uso da expressão desinformação sem definição. Na calúnia, por exemplo, é imputar falsamente uma conduta criminosa a alguém que a própria pessoa sabe que a pessoa não cometeu aquela conduta criminosa. E nós temos uma definição objetiva. A pessoa cometeu aquela conduta criminosa quando há uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, sempre há definições legais. Quando por decreto fala assim desinformação, sem que haja previsão legal, nós estamos falando sim. E aí o deputado Rubens pergunta, por que só essa procuradoria? Porque só essa procuradoria extrapolou o dever regulamentar, o poder de regulamentar do Poder Executivo. Isso é extremamente grave. Lula quer, como foi claramente apontado pelos deputados Kim Kataguiri, Gilson Marques e Mendonça Filho, silenciar, amordaçar e perseguir pessoas comuns e até mesmo jornalistas que denunciam os detentores do poder no país. A liberdade de expressão do povo brasileiro está seriamente ameaçada. Mas não se preocupe, tudo isso é feito em nome da defesa da democracia, não é mesmo? Ironicamente, o povo será silenciado de forma democrática.